Fala galera, bem-vindos a mais um LivroCast. Preparados para turbinar a vida. Hoje a gente vai se aventurar no mundo da produtividade. Com um clássico. Um clássico, é verdade. Comece pelo mais difícil, do Brian Tracy. Esse livro é tiro e queda. Dispensa apresentações, né? Mas é legal revisitar os conceitos. Lembrar tudo. Ver como eles continuam relevantes mesmo depois de tanto tempo. Exato. E é isso que a gente vai fazer hoje. Mergulhar nesse clássico. Você já deve ter ouvido falar do Comece pelo mais difícil. Mas a ideia é além do básico. A gente vai destrinchar as estratégias mais poderosas. Isso aí. Sem enrolação, direto ao ponto. Te dá munição para virar uma máquina de produtividade de verdade. Você vai sair daqui com insights poderosos. É isso aí. E quem sabe até com a lista de tarefas reavaliada. Já começamos com um conceito crucial, a clareza de propósito. O Tracy bate muito nessa tecla. E olha, ele tem razão. Sem saber exatamente o que você quer, fica difícil traçar um caminho, né? Verdade. É como viajar sem destino. E sabe o que é mais interessante? Ele fala que só 3% dos adultos escrevem seus objetivos. 3%. É pouquíssima gente. Mas essa galera colhe resultados 5 a 10 vezes maiores. Isso aqui é coincidência? Acho que não, né? Pois é. E escrever os objetivos não é só anotar por anotar. Tem que ter método. O Tracy apresenta uma fórmula de 7 passos. Definir o que você quer. Colocar no papel, estabelecer um prazo, listar tudo o que precisa ser feito, organizar em um plano, começar a agir imediatamente, a cereja do bolo, fazer algo todo o santo dia que te aproxime do objetivo. Uau! Parece muita coisa. É, né? Mas pensa bem. Você já faz boa parte disso naturalmente. Só falta organizar o processo, colocar tudo em passo a passo. Organizar as ideias. E imagina a diferença que isso faz na sua produtividade. E falando em organização, o Tracy usa uma metáfora que gruda na cabeça. O sapo. Já ouviu falar? Claro, o sapo é aquela tarefa, sabe? A mais chata. Que a gente mais procrastina. Aquela que é importante. Mas que a gente enrola pra fazer, deixa pra depois, inventa desculpa. E aí a gente fica postergando. E o sapo só cresce, né? Vira um monstro incontrolável. A solução. Comer o sapo logo de manhã. Isso. Quando a gente tá com a energia no pico, a força de vontade, sabe? Tinindo. É hora de encarar o bicho de frente sem dó nem piedade. E cada um tem o seu sapo particular, né? Mas, pensando bem, qual é o seu sapo agora? O que você está adiando que, se resolvesse hoje, te daria um alívio enorme? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vale a pena refletir sobre isso. E já que estamos falando em otimizar o tempo, a próxima sacada do Tracy é de ouro. A regra 8020, o famoso princípio de Pareto. Esse é clássico. É. Mas muita gente se esquece de aplicar na prática, né? E olha que ele serve para tudo. Trabalho, vida pessoal, finanças. Total. A ideia é simples. 20% dos seus esforços geram 80% dos seus resultados. O pulo do gato é identificar esses 20%, focar neles. É como separar o joio do trigo, né? Priorizar as tarefas que realmente movem a agulha e delegar ou eliminar o resto. E a gente precisa ter essa mentalidade crítica o tempo todo, sabe? Senão a gente se perde em um mar de tarefas e não chega a lugar nenhum. E o mais legal é que o Tracy não para por aí. Ele vai além e aplica a regra 8/20 dentro do seu trabalho. Aí que a coisa fica interessante. Aí que a coisa fica interessante. Como assim? Ele diz que existem 3 tarefas principais, as suas áreas de resultado-chave, que são responsáveis por, adivinha, 80% do valor que você entrega para a empresa. Caramba! Então a gente deveria focar a maior parte do nosso tempo nessas 3 tarefas. Exato. Ele usa um exemplo no livro da Cíntia, uma profissional da área de tecnologia que se sentia sufocada com 17 tarefas. No fim das contas, descobriu que 3 delas eram as que realmente faziam a diferença. Imagina o alívio. E o tempo que ela liberou para se dedicar a outras coisas importantes ou até para descansar um pouco. E o impacto positivo no trabalho dela, né? É a prova de que, às vezes, menos é mais. Mas como a gente identifica essas 3 tarefas? Essa é a pergunta que fica. Boa pergunta. Acho que essa é uma ótima deixa para a gente continuar essa conversa na próxima parte do LivroCast, que tal? Combinado. Até a próxima, pessoal. E aí, pessoal? Voltamos para a segunda parte do nosso mergulho em Comece pelo mais difícil. Ficamos de desvendar o mistério das 3 tarefas, lembram? Aquelas que, segundo Brian Tracy, são responsáveis por 80% do valor que a gente entrega no trabalho. Exatamente. E a Cíntia, do exemplo do livro, conseguiu identificar as dela. Mas e a gente? Como faz para descobrir quais são as nossas 3 tarefas mágicas? Ótima pergunta. O Tracy não dá uma fórmula pronta, né? Mas ele dá algumas pistas. A primeira é: qual é o seu cargo? Quais são as suas responsabilidades principais? Faz sentido. A descrição do cargo já dá uma boa ideia do que a empresa espera da gente. Sim. E a segunda dica é: quais são os resultados que você precisa entregar? Que tipo de impacto você precisa gerar no seu trabalho? Pensando por esse lado, fica mais fácil de filtrar as tarefas, né?
A gente começa a enxergar o que realmente importa, o que contribui para o resultado final. Exatamente. E a terceira dica é: converse com seu chefe ou mentor. Peça feedback sobre seu desempenho, sobre quais áreas você se destaca e onde você pode melhorar. Essa é uma dica valiosa. Afinal, quem melhor do que o nosso chefe para nos dar uma visão mais clara do nosso papel na empresa, né? Com certeza. E com essas 3 dicas em mente, você pode começar a listar suas tarefas e classificá-las de acordo com a importância e o impacto que elas geram. Aí é só focar nas top 3. E se a gente descobrir que está dedicando a maior parte do tempo a tarefas que não estão entre as top 3. Aí é hora de reavaliar suas prioridades, né? Converse com o seu chefe, veja a possibilidade de delegar ou até mesmo eliminar algumas tarefas. O importante é ter foco no que realmente importa. Falando em foco, o Tracy também aborda a questão da tecnologia, que pode ser uma faca de 2 gumes, né? Uma hora ela te ajuda, na outra te atrapalha. Verdade. Ele até conta uma história engraçada de um almoço com executivos onde todo mundo estava tão grudado no celular que nem viu uma oração sendo feita antes da refeição. Gente, que situação. Mas é a mais pura realidade, né? Hoje em dia a gente vive conectado o tempo todo. E essa conexão constante pode ser um problema. O Tracy sugere a criação de períodos de silêncio tecnológico, desligar as notificações, fechar as abas do navegador que não são relacionadas ao trabalho, silenciar o e-mail. Nossa, no começo deve ser difícil, né? Você está tão acostumado a ser bombardeado por informação o tempo todo. É um desafio, com certeza. Mas você vai se surpreender com o quanto sua concentração e produtividade aumentam quando você se desconecta por um tempo. E lembre-se, você está no controle. Você decide quando e como usar a tecnologia. E por falar em controle, o Tracy também fala da importância da gente se preparar antes de começar a trabalhar, né? Ele chama isso de preparar a mesa, como se a gente estivesse organizando os ingredientes antes de começar a cozinhar. Exatamente. É como se você estivesse criando um ambiente ideal para a produtividade. Organize seu espaço de trabalho, limpe a mesa, tenha à mão as ferramentas que você vai precisar. Isso vai te ajudar a evitar distrações e a manter o foco na tarefa. E além da organização física, ele também fala da importância da atitude mental, né? De ter uma postura positiva, de acreditar na nossa capacidade de realizar as coisas. Com certeza. O Tracy é um grande defensor do pensamento positivo. Ele diz que a gente precisa se motivar, se animar, acreditar que somos capazes de realizar nossos objetivos. E para isso, ele sugere algumas técnicas bem interessantes. Tipo quais? Me Ele conta. fala de usar afirmações positivas, sabe? Frases que a gente repete para si mesmo como: eu sou capaz, eu consigo, eu vou alcançar meus objetivos. Parece bobagem, mas já ouvi dizer que funciona mesmo. Funciona assim. E ele também fala da importância da visualização. Imaginar a gente realizando nossos objetivos, sentindo a emoção de ter alcançado sucesso. É como se a gente estivesse criando um mapa mental do caminho que a gente quer percorrer. Exatamente. Ele também fala de se cercar de pessoas positivas, que nos apoiam, que nos motivam, que acreditam na gente. E evitar as pessoas tóxicas, né? Aquelas que só reclamam e te colocam para baixo. Com certeza. A gente precisa se proteger das energias negativas. E lembre-se, você se torna aquilo que você pensa. Se você pensa positivo, você atrai coisas positivas para sua vida. E falando em atrair coisas positivas, o Tracy também fala da importância da gente ter clareza sobre o que a gente quer da vida, né? Saber para onde a gente quer ir, quais são nossos objetivos, nossos sonhos. Sim, ele diz que a gente precisa ter uma visão clara do nosso futuro, saber qual é o nosso destino. E para isso a gente precisa definir nossos objetivos, escrever nossos sonhos, criar um plano de ação. Ele até sugere que a gente escreva nossos objetivos como se eles já tivessem acontecido, né? Exatamente. Essa é uma técnica poderosa para programar nossa mente para o sucesso. Quando a gente escreve: "Ah, eu sou um escritor de sucesso", nosso subconsciente começa a trabalhar para tornar essa afirmação uma realidade. E ele também fala da importância da gente agir, né? Não adianta só ficar planejando e sonhando. É verdade. O Tracy é um cara de ação. Ele diz que a gente precisa comer o sapo, ou seja, encarar as tarefas mais difíceis logo de manhã, quando a gente tem mais energia e foco. E ele também fala da importância da gente persistir, né? Não desistir dos nossos sonhos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Com certeza. A persistência é fundamental para o sucesso. A gente precisa ter em mente que a jornada para alcançar nossos objetivos nem sempre é fácil. Haverá obstáculos, desafios, momentos de dúvida. Mas o importante é a gente não desistir, né? Continuar caminhando um passo de cada vez em direção aos nossos sonhos. Exatamente. E o Tracy nos lembra que a gente precisa celebrar cada pequena vitória ao longo do caminho. Isso nos dá mais motivação e energia para continuar em frente. Falando em energia, o Tracy também fala da importância da gente cuidar da nossa saúde física e mental, né? Ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente, dormir bem,
gerenciar o estresse. Sim, ele diz que a gente precisa ter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E quando a gente cuida da nossa saúde, a gente tem mais energia, foco e disposição para realizar nossos sonhos. Afinal, não adianta ter uma mente super produtiva se o nosso corpo não estiver em sintonia, né? Verdade. E por falar em realizar sonhos, acho que essa é uma ótima deixa pra gente continuar essa conversa na próxima parte do Lucast. Combinado. Até a próxima, pessoal. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. E foi pelo mais difícil. Já passamos por tanta coisa, né? Falamos de clareza de propósito, de comer o sapo, da regra 8020, das 3 tarefas mágicas, de controlar a tecnologia, de preparar a mesa, de ter uma atitude mental positiva. Ufa. É tanta dica valiosa que até me perdi aqui, mas é isso que o Brian Tracy faz de melhor. Ele te inunda de informação útil, sabe? E te deixa com aquela sensação de preciso colocar tudo em prática agora. Verdade. Yeah. E a gente ainda nem chegou na parte mais legal, Yeah. a do método ABCDE. Já ouviu falar? Claro. É uma técnica de organização de tarefas, né? Super prática. A ideia é classificar suas tarefas com letras de E a I, de acordo com a importância e a urgência. Me explica melhor. As tarefas A são as mais importantes. Aquelas que, se não forem realizadas, podem ter consequências graves, tipo entregar aquele relatório urgente para o seu chefe. Ou finalizar aquele projeto com prazo apertado. Aham, entendi. E as tarefas B? As B são aquelas que você deveria fazer, mas que não são tão urgentes ou importantes quanto as A. Tipo, responder e-mails. Organizar a mesa de trabalho. Exatamente. Já as tarefas C são aquelas que seriam legais de fazer, mas que não fariam tanta diferença se você não fizesse. Tipo, ler aquele artigo interessante, mas que não é essencial para o seu trabalho. E as D? As D são aquelas que você pode delegar para outra pessoa. As I são aquelas que você pode simplesmente eliminar da sua lista. Tipo, tarefas que já perderam a relevância ou que você simplesmente não precisa mais fazer. Nossa, que método inteligente. Mas como a gente aplica isso na prática? Simples. Pegue sua lista de tarefas, né? E classifique cada uma delas com uma letra de A e I. Aí o pulo do gato é: nunca faça uma tarefa B enquanto houver uma tarefa A para ser feita. Faz sentido, a gente precisa focar no que é realmente importante e urgente. Deixar o resto para depois. Exato. E o Tracy dá outra dica. Se você tem uma tarefa muito grande e complexa, fatie o elefante. Ou seja, divida a tarefa em etapas menores e mais gerenciáveis. Eu adorei essa metáfora. Fatie o elefante. Assim a gente não fica paralisado diante da imensidão da tarefa, né? Com certeza. E para te ajudar a fatiar o elefante, o Tracy sugere a técnica do queijo suíço. Queijo suíço? Que história é essa? É simples. Dedique apenas 5 ou 10 minutos àquela tarefa que você está procrastinando. Faça um pequeno furo no queijo, como se estivesse dando uma pequena mordida. Muitas vezes, só de começar, a gente já se sente motivado a continuar até finalizar a tarefa. Nossa, que dica genial. E o Tracy também fala da importância de celebrar as pequenas vitórias, né? Sim. Se recompensar pelos seus avanços, por menores que sejam, é fundamental para manter a motivação e o entusiasmo. Comemore cada sapo engolido, cada etapa concluída, cada objetivo alcançado. Isso te dá mais energia para continuar em frente. E a tecnologia também pode ser uma grande aliada nesse processo, né? Com certeza. Programe lembretes no seu celular, use aplicativos de gerenciamento de tarefas, compartilhe seus objetivos nas redes sociais para ter mais apoio e accountability. Use a tecnologia a seu favor. E o Tracy também fala da importância da criatividade, né? Para resolver problemas. Sim, pensar fora da caixa, buscar soluções inovadoras, ter a mente aberta para novas possibilidades. A criatividade é um músculo que a gente precisa exercitar constantemente. E ele fala de um conceito interessante, a zona de gênio. Ah, sim. É aquele estado mental, né? Onde a gente se sente mais criativo, mais produtivo, mais inspirado. E cada um tem a sua zona de gênio, né? O que funciona para mim pode não funcionar para você. Exato, a gente precisa se conhecer, descobrir o que nos leva para essa zona de gênio, né? E criar as condições para acessá-la com mais frequência. E Tracy também fala da importância de ter um mentor, alguém que já trilhou o caminho que a gente quer trilhar, que pode nos dar conselhos valiosos. É como ter um guia experiente para nos ajudar a navegar pelos desafios da vida, né? Com certeza, um bom mentor pode nos ajudar a evitar erros, a economizar tempo e alcançar o sucesso mais rápido. Ele fala de um conceito que eu achei muito interessante, o efeito composto. É a ideia de que pequenas ações consistentes ao longo do tempo podem gerar resultados extraordinários. É como plantar uma semente, né? E regá-la todos os dias. No começo você não vê nada acontecer. Mas com o tempo a semente germina, cresce e se torna uma árvore frondosa. Ou seja, a gente precisa ter paciência, persistência e disciplina para colher os frutos do efeito composto, né? Exatamente. Não espere resultados da noite para o dia. Foque em fazer o seu melhor todos os dias, em dar pequenos passos em direção aos seus objetivos e confie que, com o tempo, você alcançará o sucesso. E ele também fala da importância de ter um porquê forte.
É uma razão poderosa que te motive a agir, a persistir diante dos desafios, a alcançar seus objetivos. É o combustível que te impulsiona para frente, né? Quando você é um pouco forte, você encontra força para superar qualquer obstáculo. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu com esse livro. É impressionante como Brian Tracy consegue abordar tantos aspectos importantes da vida de forma prática e inspiradora. Verdade. E o mais legal é que ele nos dá ferramentas, né? E estratégias para colocar tudo isso em prática. Não é um livro só para ler, mas para aplicar no dia a dia. E você? Qual foi o insight que mais te impactou? Ah, deixa eu ver. Acho que a ideia de fatiar o elefante e comer o sapo logo de manhã são metáforas simples, mas que me ajudaram a enxergar a produtividade de forma mais leve e prática. E você? Eu adorei o conceito da zona de gênio. E a importância de ter um mentor. Acho que são ferramentas poderosas para quem busca crescimento. E desenvolvimento pessoal e profissional. Com certeza. Enfim, comece pelo mais difícil. É um livro que todo mundo deveria ler. Ele nos ajuda a ter mais clareza, foco, energia e motivação para alcançar nossos objetivos e viver uma vida mais plena e feliz. E o melhor de tudo é que ele nos dá esperança de que a gente pode mudar, de que a gente pode melhorar, de que a gente pode alcançar tudo o que a gente deseja. Basta ter a coragem de comer o sapo e dar o primeiro passo. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado dessa imersão em Comece pelo Mais Difícil. E se vocês quiserem se aprofundar ainda mais no universo da produtividade, recomendamos a leitura do livro. E não se esqueçam de compartilhar com a gente nas redes sociais qual foi o insight que mais impactou vocês. A gente adora saber a opinião de vocês. Um abraço e até o próximo Livro Cast.